queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 40 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos estudar sobre o sujeito simples e o sujeito composto. Eu peço que vocês já peguem o caderno de vocês em língua portuguesa, né? Separem lápis, caneta, borracha e coloquem lá o assunto na nossa aula, sujeito simples e composto, e fiquem, né, com o material em mãos para a gente ir anotando durante o nosso estudo. Combinado? Muito bem. Os objetivos para a nossa aula são: nós vamos compreender a diferença entre um sujeito simples e um composto, e nós vamos também ser capazes de identificar, né, nas orações, nos textos, um sujeito simples e um sujeito composto. Muito bem, então o material em mãos, vamos lá. Então, para iniciar, nós vamos revisar o que é um sujeito, né? Já que nós vamos classificar este sujeito entre simples e composto, nós precisamos saber localizar o sujeito, tá? Este assunto nós já vimos lá na aula número 39, por isso hoje a prof vai falar rapidamente. Caso vocês ainda tenham dúvidas, vocês voltam, tá? E revêm a aula 39, combinado? Muito bem. Então, o que é que a gente faz para achar um sujeito numa oração, tá? A prof trouxe uma frase de exemplo aqui para vocês, tá? Então, a primeira coisa nós fazemos é achar o verbo desta oração, ok? Então, eu vou procurar o verbo desta oração. O carro de modelo antigo foi o mais elogiado da feira. Aonde está o verbo aqui? Foi. Achado o verbo, eu vou perguntar quem foi ou o que é que foi, ok? Então, quem é que foi? O carro de modelo antigo. Agora, eu preciso localizar o núcleo, coisa que nós também vimos lá na aula de número 39, tá? Então, revejam se vocês tiverem dificuldades depois da revisão. O que vai ser o núcleo de um sujeito? Aquela palavrinha que será a mais significativa, a mais importante para o sujeito. Vejam aqui, por exemplo, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 palavrinhas que estão compondo o sujeito. Porém, a mais importante, a mais significativa para a frase é a palavra carro. Eu deixei de uma corzinha diferente aqui, ó, não sei se vocês perceberam, porque ele é o núcleo do sujeito, ok? Então, para eu achar o sujeito, o que é que eu faço? Eu procuro o verbo foi, neste exemplo, pergunto quem ou o que, este será o meu sujeito. E o núcleo desse sujeito? A palavra mais significativa, que neste caso foi a palavra carro, ok, pessoal? Então, aqui a prof volta a frisar, né, que se vocês ainda têm dificuldade em achar o sujeito, em achar o núcleo, que vocês revejam lá a aula de número 39, que para nós podermos classificar um sujeito em simples ou composto, nós precisamos saber achar o sujeito corretamente e depois saber encontrar este núcleo, ok? Muito bem, mas o que é então um sujeito simples e um sujeito composto? Para isso, a prof trouxe uma tirinha e com essa tirinha nós vamos, né, definir esses dois conceitos. Olha aqui com a prof. Né? O Garfield vocês já conhecem, né? Acredito eu que já é comum no convívio de vocês, né? Tem filme, tem tirinha. E nós temos a namorada de John, que diz o seguinte: John e eu formamos um casal bacana, não acha, Garfield? Olha o que é que o Garfield pensa. É que nem meias bege e gravata borboleta de bolinha preta. E ela continua conversando. Eu senti sarcasmo no seu sorriso. E ele pensa,
Você está começando a me conhecer, né? Vejam que ele esboça aqui uma expressão facial, né? E a namorada de John percebe essa desaprovação no casal que ela forma com o seu dono, né? Ele não aprova, porque quando ele diz que combina igual meia bege com gravata borboleta de bolinha preta, dá para entender que ele não concorda muito, né? Que é uma boa combinação, um bom casal, né? Mas a partir dessa tirinha nós vamos definir a diferença, né? Entre um sujeito simples e um sujeito composto. Vamos lá então. Então eu separei para vocês algumas orações da tirinha. A primeira: eu senti sarcasmo no seu sorriso. Vamos achar o sujeito. Vou procurar o verbo. Lembram? Sentir é o verbo. Quem que sentiu alguma coisa? Eu, é o sujeito. Próxima oração. Você está começando a me conhecer. Está começando é a locução verbal. Dois verbos que representam uma ação. Quem é que está começando a fazer alguma coisa na oração? Você. Então, nós temos duas orações com um sujeito no qual nós temos apenas um núcleo. Né? O que é que nós estudamos lá na aula 39? Que quando o sujeito é composto de apenas uma palavra, esta mesma palavra será também o núcleo do sujeito. Portanto, na primeira oração, eu senti sarcasmo no seu sorriso, eu tenho um sujeito com apenas um núcleo. O mesmo na oração 2, você está começando a me conhecer. Eu também tenho um sujeito com apenas um núcleo. Agora vejam a terceira oração. John e eu formamos um casal bacana. Vamos achar o sujeito. Acha o verbo. Formamos. Quem formamos? John e eu. Nós temos uma, duas, três palavrinhas. E observem que agora nós temos dois núcleos. Nós temos duas palavras importantes para a oração. A palavra John e a palavra eu. Então agora eu tenho uma oração na qual o sujeito vai ter dois núcleos. Perceberam a diferença? Sujeito com um núcleo na primeira oração, na segunda oração, ó, eu e você, sujeito e núcleo. E na terceira oração nós temos um sujeito com dois núcleos. Muito bem. O que é um sujeito simples, então, que a prof trouxe aqui para vocês? É aquele sujeito que tem apenas um núcleo. Então, vocês peguem lá o caderninho de vocês de português e anotem isso lá para a prof. Sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele que contém apenas um núcleo, ok? E olhem mais um exemplo que a prof trouxe. Os alunos do 7º ano são aplicados. Vocês são, né? Claro que são. Pois muito bem. Vamos achar o sujeito desta oração? Onde está o verbo? São. Quem é que são? Os alunos do 7º ano. Mas esse trecho todo que compõe o sujeito, apesar de ele ter 4 palavras, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 palavras, eu pulei o do, né? Ele tem apenas um núcleo. Por quê? Para esta oração aqui, a palavra mais importante que compõe o sujeito é a palavra alunos. O que eu quero que fique bem claro para vocês aqui, pessoal? Não é o número de palavras que compõe o sujeito que vai dizer se ele é simples ou composto. O que é que vai dizer se o sujeito é simples ou composto? A quantidade de núcleos. O sujeito simples é aquele que tem um núcleo só umzinho. Não importa se o sujeito tem mais de uma palavra. Como foi o caso desta oração, né? O sujeito tinha 5 palavras, mas um núcleo apenas.
porque uma das palavras que compuseram esse sujeito é a mais importante, a mais significativa para a nossa oração. No exemplo anterior, o que aconteceu? Nós tínhamos uma palavrinha e um núcleo, né? Pode acontecer? Pode, mas pode também ter sujeitos que tenham mais de uma palavra e um núcleo só. E vai continuar sendo sujeito simples, ok? Eu conto os núcleos do sujeito para dizer se ele é simples ou composto. Se o sujeito tiver 2 ou mais núcleos, ele vai ser composto. Olha só aqui o exemplo que a prof trouxe. Eu, você e meus primos estudávamos na mesma classe. Vamos achar o sujeito. Verbo, estudávamos. Vou perguntar quem? Quem estudávamos? Eu, você e meus primos. Todos esses estudavam, né? Todas essas pessoas estudavam na mesma sala, na mesma classe. Portanto, todo este trecho aqui é o sujeito. Agora eu vou procurar o núcleo desse sujeito. Vai ter mais de um núcleo, porque eu tenho 3 palavras significativas para minha oração. Quais são? Eu, você e os primos. Então, aqui eu também tenho um sujeito composto, igual à oração da tirinha John e eu. Lembram? Lá, né, da conversa com o Garfield? Tinha 2 núcleos. Vou voltar para vocês olharem. Olha só, John e eu. 2 núcleos, sujeito composto. E agora eu tenho 3 núcleos, sujeito composto também. Então, a segunda anotaçãozinha no caderno de vocês. O que é um sujeito composto? É aquele que tem 2 ou mais núcleos. Ok, pessoal? Sempre vou olhar a quantidade de núcleos para identificar se ele é sujeito simples ou sujeito composto. Aqui a prof trouxe uma frase para vocês, para comparar, né, com uma também seguinte, 2 frases para nós compararmos, para vocês verem que um sujeito que tem a mesma quantidade de palavras, ora pode ser simples, ora pode ser composto. Vejam só a primeira oração. Os meus primos chegaram de viagem. Vou achar o sujeito. Chegaram é o verbo. Vou perguntar quem. Quem chegaram? Os meus primos. É o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Os primos. Eu tenho um núcleo só, ok? Segunda oração. Eu e você chegamos de viagem. Chegamos é o verbo. Quem chegamos? Eu e você. Sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Eu, o primeiro núcleo. Você, o segundo núcleo. Aqui eu tenho um sujeito com 2 núcleos. Aqui eu tenho um sujeito composto. Mas observem que na primeira oração tem 3 palavras. Na segunda oração o sujeito tem 3 palavras. Então, volto a repetir para vocês. Não é o número de palavras, ó, não é, tá? O número de palavras que vai dizer se o sujeito é simples ou composto. Não é o tamanho do sujeito, tá? É a quantidade de núcleos. Se este sujeito tiver um núcleo, como foi o caso aqui, ó, os meus primos, somente a palavra primos é o núcleo, é simples, sujeito simples. Agora, se o sujeito tiver 2 ou mais núcleos, como foi o caso de eu e você, nós temos um sujeito composto. Tá certo, pessoal? Bem tranquilo, né? E agora, para a gente finalizar a aulinha de hoje, a prof trouxe um poema para ler com vocês, chamado Trovão Coração, que quem escreveu foi a Maria Cândida Mendonça. E depois nós vamos achar o sujeito de um trecho desse poema e conversarmos se ele é simples ou composto, tá bom? Vamos lá então o nosso poema. Então ele diz assim: Trovão Coração.
bem longe, estala o trovão. Bem perto, bate o meu coração. O trovão é o coração do céu quando está zangado, que bate tão forte que fica tudo assustado. Tá? Então, primeiramente, observem que o nosso poema ele é composto de 4 estrofes. Observem aqui, ó, uma estrofe, 2, 3, 4 estrofes, né? Na poesia, nós não temos os parágrafos. Nós temos as estrofes que dizem que ali tem um assunto e na segunda estrofe outro assunto e assim por diante, ok? E agora, peço para vocês o seguinte desafio. Olhem aqui com a prof, identifiquem para mim aonde está o sujeito dessa primeira estrofe. Que mais? Aonde está o sujeito aqui da segunda estrofe? Quem é o sujeito da primeira estrofe? Quem é o sujeito da segunda estrofe? Como é que eu faço isso, prof? Eu acho o verbo, pergunto quem ou o que. Lembrem? Então, onde é que está o verbo aqui? Bem longe, estala o trovão. Onde está o verbo? Estala. Quem que estala? O trovão. Aqui eu tenho o sujeito no final da oração. E esse sujeito é simples ou composto? Simples. Por quê? Eu tenho um núcleo, a palavra trovão. E da segunda estrofe, onde está o verbo? Bate. Quem é que bate? O coração. Então, o meu coração, ó, o meu coração, as 3 palavrinhas. Esse trechinho é o sujeito. Quantos núcleos eu tenho? Um só, a palavrinha coração. Também é sujeito simples, ok, pessoal? Acertaram? Tomara que sim, né? Então, não esqueçam, tá? O sujeito simples é aquele que tem um núcleo só e o sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, né? 2 ou 3 núcleos, ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês, nós vamos finalizando a aula, né? Eu peço que vocês façam atividade sobre o tema, que está disponível para vocês também. E a gente se vê numa próxima aula. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.